campo elétrico e magnético em cima do tecido animal, onde mostra que, por exemplo, a célula e o tecido respondem a uma vasta gama de energia elétrica e magnética externamente aplicada. E esses tecidos são fracos emissores de energia eletromagnética. Então, o tecido humano, ele responde bem, ele é receptivo a essas cargas elétricas. Aí, para ilustrar, para as pessoas entenderem, uma unidade celular, ela tem a ação da eletricidade. Ou seja, aqui é o meio intracelular, aqui em azul é o meio extracelular. A célula é um componente vivo, então ela precisa de energia para viver. Então, algumas moléculas que vivem internamente e externamente, que estão presentes, têm essa função elétrica. No caso, sódio, potássio, que são eletricamente carregados, precisam constantemente desse efeito elétrico presente no corpo de qualquer ser vivo. Então, aqui ilustrando a parte interna, isso aqui chama o potencial de membrana. Todos esses íons, eles entram e saem das células constantemente, onde é feito o equilíbrio, a homeostase. Quando há uma desconcentração desses níveis de íons, quando acontece uma lesão, uma célula inflamada, que nós vamos ver a seguir. Molécula de sódio, ela sempre é acompanhada de moléculas, esses em azuis são moléculas de água, oxigênio com hidrogênio. Ela passa de interno para externo das membranas, sempre acompanhada por um batalhão de moléculas de água, justamente para fazer o permeio, né? E quando acontece uma lesão, no caso aqui uma ruptura muscular, essas cargas elétricas, elas se desequilibram. Há um aumento de sódio intracelular, potássio, há todo um desarranjo. E isso desconfigura toda a reprogramação celular. A reparação de uma lesão precisa ser reprogramada essas células para que hoje haja a reparação, tanto de lesão como uma inflamação, a mesma coisa, uma tendinite, onde há inflamação das células. Então, há toda essa desprogramação de cargas elétricas, onde nós precisamos de estímulos para que reprogramem todo esse componente. Com a região da lesão, acontece um estresse oxidativo. É justamente aquele efeito de desequilíbrio de substratos que acontecem, que permeiam a célula ou internamente. A oxidação evita, ela retarda, ela dificulta o realinhamento dessas células, dessas lesões. Então, graficamente ilustrando, mostra essa diferença. O estresse oxidativo das defesas do organismo para reparar qualquer tipo de lesão. A mesma coisa acontece na reparação da fratura, todo aquele desencadeamento, a parte elétrica, a eletrólise que acontece em toda a região, e a importância do estímulo externo, no caso no eletromagnetismo, é importante que ele faz uma ação que chama efeito piezoelétrico. A força que o magnetismo promove sobre os tecidos, a força física mesmo, isso promove a melhora da cicatrização. Fica um tecido com uma linha de força, aí já vai quase na engenharia. Se você tiver uma linha de força, você reforça muito mais essa estrutura. Então esse é o efeito piezoelétrico que acontece por esse estímulo eletromagnético. Algumas outras citações confirmando isso. O campo magnético acelera a velocidade de difusão dos íons através da membrana celular, conforme a explicação. E o intercâmbio promove o intercâmbio dos fluidos, onde favorece o processo de difusão e melhorando o metabolismo celular. E o potencial de membrana ele é alterado, produzindo a sua despolarização. Além disso, regula o desequilíbrio
e auxilia a liberação das aderências, justamente pela separação das fibras colágenas. Outras citações de trabalhos que também dizem a mesma coisa. São vários autores pesquisados que vão falar a mesma coisa, né? Que a influência e a atividade das células, plaquetas, mastócitos, macrófagos, que são responsáveis pela limpeza da região da lesão e pela reprogramação, que estão envolvidos na fase inflamatória do processo de regeneração do tecido, acelerando assim o processo de cicatrização. O outro autor, um espanhol, onde diz que se manifesta através do estímulo da síntese de ATP, que é aquela energia que a célula precisa para ela ter vida, e favorece a multiplicação das células através dessa síntese proteica. Uma lesão celular de origem traumática, ela pode trazer distúrbios bioelétricos, confirmando, né, toda aquela que nós mostramos, aquela ilustração, dentro do tecido lesado. Sabe-se que o potencial elétrico celular, dentro do seu estado fisiológico, ou seja, do seu estado natural, ela mantém esse fluxo de corrente, aquele sódio e potássio que tem aquela troca, entra e sai, isso é o fisiológico. Aí, o decréscimo desse fluxo originado pelo trauma diminui a função tecidual e, consequentemente, a função da cura daquela lesão. Certo? Aí, Duarte e Xavier diz que o estudo concluíram que a presença dessa carga elétrica nos ossos é vital não só para desenvolver o osso, mas também para o reparo do tecido. Então, são evidências que mostram que pode ser utilizado com segurança todo esse recurso. Né? Aqui, mais uma vez, aqui é interessante também que dá para entender o que é uma célula inflamada. Né? Então, o autor diz, mesmo Zaragoza, em circunstâncias patológicas, a bomba sódio e potássio atuam aumentando a sua concentração intracelular, que retém a água nessa região celular, onde há o edema celular. Nessa situação, os campos magnéticos podem normalizar o potencial dessa membrana que foi alterado. E isso se mobiliza até o exterior da célula, restabelecendo a normalidade desses potenciais. Então, são uma série de evidências aí que podem ser utilizadas. Aqui, no caso, recorte mostrando trabalhos, evidências da ação de agentes físicos. O que são esses agentes físicos? Dentre aquela gama da fisioterapia, a corrente eletromagnética a qual nos beneficiamos. Um outro pesquisador cubano, que onde também encontramos bastante trabalhos da magnetoterapia, é um fisioterapeuta que mostrou que a utilização da magnetoterapia já é muito eficaz. E se eu utilizar com a combinação de outros recursos que a fisioterapia tem, que o que é a cinesioterapia, são os exercícios, reprogramação de fortalecimento, ultrassom, todos os outros recursos termoelétricos que nós temos à disposição. Então, que a associação dessa utilização, ou seja, a terapia combinada, vai te acelerar mais ainda a reabilitação do atleta, que é a preocupação inicial do fisioterapeuta esportivo. E, de modo geral, algumas indicações mais específicas aí na área da ortopedia: o estímulo da regeneração celular, proliferação de colágeno, o efeito anti-inflamatório, das prostaglandinas, analgesia através da ação nas terminações nervosas, pela condução elétrica dos nervos, relaxamento muscular e antiespasmódico, também pela ação hipotensora, e promove através do relaxamento vascular. Algumas contraindicações, aquela coisa, algumas contraindicações são relativas, né, igual o Dr. Joaquim expôs na palestra,
algumas coisas cientificamente ainda estão sendo desenvolvidas, outras não, então tem que ter um pouco o bom senso. Mas alguns cuidados maiores temos que ter. Portadores de marca-passo, né, fazer na região implantada de forma alguma. Embriaguez, porque a pessoa que está embriagada, ela está hipotensa, está toda vasodilatada, né? Então não recomenda-se ali na fase aguda da embriaguez não utilizar. Depois, para você ajudar a recompor as funções hepáticas, né? Aí vai ser muito importante. Aí o cara vai cantar aquela música, o Dr. Joaquim apresentou. Se ele conheceu o efeito Ginkgo-Bill, então já leva para o bar junto, né? A hipotensão arterial e as hemorragias ou feridas hemorrágicas. O tempo de aplicação, isso na nossa prática, como nós não tínhamos assim, muita base científica na aplicação, desde 2009, final de 2009, né, que nós viemos utilizando esses recursos, nós estabelecemos ali na prática alguns padrões de aplicação. Nós recebemos atletas assim, sujo de grama ainda, machucou, já vai para o consultório para ser atendido. Então, nessas patologias agudas, a utilização em torno de 5 a 10 minutos, 2 aplicações por dia. Patologias agudas, que as primeiras 24 a 36 horas, dá para considerar patologias agudas. As subagudas, no máximo até chegando 48 horas. E as patologias crônicas, que a partir de 48 horas, 2 dias de lesão, você já pode considerar patologia crônica, que já está todo instalado aquele processo de inflamatório. Algumas formas de colocação do aparelho, no caso aqui, o Ginkgo-Bill portátil, nós tivemos a experiência com o MS-10, e para a região, para dentro da clínica, fantástico, mas como tem trabalho com esporte, precisa estar se locomovendo, nós utilizamos bastante esse equipamento portátil. Posso ligar aqui, levar para lá. Forma circular, que é ao redor da região afetada, uma sinovite de joelho, você pode pôr de forma circular, promovendo aquela potencialização do efeito magnético. Paralelo ou perpendicular, muitas vezes em áreas maiores, onde tem radiações, por exemplo, ciatalgia, que você pega o trecho ali de compressão ciática até onde irradiador, lesão muscular que é muito extensa, quando tem contratura, você precisa pegar todo o corpo da musculatura, também a gente utiliza bastante esse formato. E se você tiver o casal, né, sempre é bom ter formato de sanduíche, justamente vai potencializar o efeito do campo magnético. Agora eu vou precisar ter muito cuidado nas aplicações de pubalgia. É um caso muito frequente em atletas, e eu faço a aplicação à região do pubis, né, onde insere toda a musculatura, onde é o mecanismo do chute. Então, sempre por movimento repetitivo, há um processo inflamatório do tendão nessa síntese pública. Então, é uma região que eu aplico bastante. Então, aqui ilustrando, o Ginkgo-Bill está lá firme e forte comigo, e eu transformo uma sala em uma sala de atendimento. Então, está aqui, o atleta teve entorse do tornozelo, aí já começamos a fazer a aplicação do Ginkgo-Bill, aqui de forma circular. Ele tinha uma sinovite muito grande na região do tornozelo, pelo entorse. Além do futebol, eu tive experiência, eu fazia atendimento em pacientes comuns em clínica, onde até um período eu só utilizava os recursos da fisioterapia, ultrassom, TENSes, terapia manual. Eu tive a oportunidade, através de uma parceria com a Ginkgo-Pato, de estar utilizando o Ginkgo-Bill também na clínica, onde eu tinha atendimento de pacientes com DORT, que é a doença repetitiva do trabalho, são montadores, digitadores, e nos casos de tendinite, que trata, não melhora,
tive muita ação positiva, um efeito muito positivo, aplicando o Ginkgo no trajeto dessa tendinite, de ombro, de antebraço. Os pacientes chegavam na clínica, doutor, em vez de fazer aquele aparelho, a luzinha, o pessoal mais simples, eles chamavam, em vez de fazer a luzinha, não dá para a gente fazer aquele da almofadinha, isso aqui. Então já dando os sinônimos para facilitar, então vamos fazer o da almofadinha. E o relato desses pacientes eram muito bons. Poxa, parece que em 2 dias que utilizou esse recurso, a minha dor está demorando a voltar. Ela está doendo, só que eu estou passando 2 dias a mais sem sentir essa dor, não mudando nenhuma atividade do meu dia a dia. Então, esses são os parâmetros práticos de relatos que a gente tem do efeito, né? Não só pela base científica, mas pelo relato do paciente, que é muito importante. Aqui eu vou mostrar um caso clínico de um atleta de 17 anos, que ele teve uma fratura no isquio. Isquio é o osso do quadril, é aquele ossinho que se a gente sentar em cima, sente ele. É o isquio, faz parte da bacia, né? Então, no movimento do chute, teve uma avulsão, ou seja, o tendão da musculatura de trás da coxa arrancou